Conversamos mais uma vez agora com a Isabel Mega, justamente para entrar num assunto, né, Mega, que não é Mega Sena, mas a gente está falando de orçamento de 2026, que é grana, né, que ocorreu na semana passada e os líderes citando aí um acordo. O que a gente sabe a respeito dessa história? Bem-vinda. Pois é, Mega Sena, a gente está só de olho nos bolões rolando pela firma, né, Cruzando Renan? o dedo, Isabel. Tem que participar, né? Afinal de contas, vai que o pessoal ganha e a gente fica de fora. Não dá, né? Nossa, seria um prejuízo. Mas bora falar de orçamento, né, Renan? A gente teve essa decisão no fim de semana do ministro Flávio Dino, que acabou gerando um certo estremecimento. Nada muito inovador em relação ao que a gente tem nas relações aqui dos poderes em Brasília, sobretudo nessa reta final do ano de 2025. A decisão do ministro Flávio Dino, ela mirou justamente uma tentativa do Congresso Nacional de recuperar cerca de 2 bilhões de reais, pouquinha coisa, que ficou aí para pagar de emendas do chamado orçamento secreto, as chamadas emendas de relator, aquelas que não tinham qualquer tipo de possibilidade de transparência, de monitoramento, né? E por isso as regras do jogo foram mudadas. Mas o Congresso ainda estava pegado nesses quase 2 bilhões de reais dessas emendas, colocou isso num projeto de lei. Esse projeto de lei foi aprovado, chegou lá no Palácio do Planalto para a sanção do presidente Lula. Aí o ministro Flávio Dino, por prevenção, foi lá e já suspendeu antes mesmo que houvesse qualquer análise do Planalto sobre veto ou sanção. O presidente da Câmara, Hugo Mota, foi lá e ligou para o ministro Flávio Dino para conversar sobre esse assunto. E aí a gente tem um pouco de divergência naquilo que está sendo repassado como mensagens políticas entre os poderes aqui em Brasília. Porque, segundo líderes partidários, o que o Hugo Mota teria explicado ao ministro Flávio Dino é que a articulação para colocar estes jabuti, essa matéria completamente estranha, em um projeto que tratava sobre corte de benefícios fiscais, ela já chegou meio que pronta, encaminhada do governo e foi usada também para que você pudesse fazer um acordo e votar o orçamento para 2026. Tanto é que houve um adiamento de um dia na previsão inicial de aprovação do orçamento, de votação e aprovação do orçamento, justamente porque esse projeto de lei dos cortes dos benefícios fiscais era muito importante, tão importante a ponto de obrigar a equipe técnica a refazer alguns cálculos para atualizar o projeto de lei do orçamento e poder aprovar dessa maneira, porque foi uma notícia boa a aprovação para o governo, porque teve um pouco mais de alívio nas contas públicas e isso, claro, faz toda a diferença para a peça orçamentária. Então, a visão que foi repassada ali é que tudo foi muito acordado entre Palácio do Planalto, entre as lideranças do governo no Congresso Nacional e a cúpula também do Congresso Nacional. A Tainá Falcão já tinha mapeado um pouco do retorno do Palácio do Planalto em relação a isso, dizendo que tudo aconteceu à revelia do presidente Lula, jogando mais a bola para as lideranças governistas no Congresso Nacional. Mas difícil imaginar, né, Renan, que o time do Congresso vai tocar uma articulação sem qualquer tipo de nível de conhecimento do time lá do Palácio do Planalto. Então, é mais um elemento na mesa para a gente pensar nessas relações de poderes. Os líderes partidários têm avaliado que não faz muito sentido, dessa maneira, o Palácio do Planalto vetar ou não lutar por essa sanção desse ponto específico do projeto, esse jabuti que trata do pagamento desses restos de emendas que ficaram pelo caminho de 2019 para cá. Então, com isso, está jogando um pouco a pressão também para o próprio governo em relação a esse assunto, porque o ministro Flávio Dino agiu por prevenção. Inclusive, na decisão dele, ele fala: o governo, se você resolver sancionar esse ponto, você tem que avisar o relator. E esse ponto de discussão também ainda vai ser alvo de uma análise do próprio plenário do Supremo Tribunal Federal. Foi uma decisão isolada do ministro Flávio Dino, mas que ele joga depois para que o plenário possa decidir a respeito dessa questão que deve acontecer agora no início do ano. A gente está falando de uma quantidade de emendas que é significativa nesse momento de chegada de um ano eleitoral,
qualquer dinheiro de emendas importa e o que foi feito no Congresso Nacional daria margem, inclusive, para você efetuar o pagamento de emendas que já tinham sido canceladas. Esse dinheiro não iria mais para os parlamentares. Então, eles não queriam deixar nenhum centavo para trás e, por isso, rolou toda essa articulação no Congresso Nacional, um acordo que passou por cúpula do Congresso, passou Câmara, Senado, passou por articuladores do governo também e que agora esbarra nessa decisão de suspensão do ministro Flávio Dino e coloca o Palácio do Planalto numa espécie de celeuma, de decidir o que vai fazer com esse ponto específico, se sanciona ou se veta, e é uma decisão que precisa ser tomada até dia 12 de janeiro. Esse projeto chegou à presidência no dia 19 de dezembro, então o prazo vai até 12 de janeiro para que uma decisão seja tomada.